Olá, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Feminicídio, um crime que não para de fazer vítimas no Espírito Santo. 2 mulheres foram assassinadas no fim de semana. Uma delas foi morta pelo marido, o homem que ela viveu durante 20 anos. Panes, na Terceira Ponte. Quase 600 carros pararam na via em menos de 2 meses. Alguns por falta de combustível. O problema, que poderia ser evitado, provoca transtornos no trânsito, rende multa e perda de pontos na carteira do motorista. Mutirão de vacinação contra a febre amarela sem transtornos no fim de semana. Nada de fila. Voluntários se uniram a funcionários de prefeituras e imunizaram moradores da Grande Vitória. Oportunidade de emprego para testador de motel. Mais de 500 capixabas já se inscreveram para concorrer à vaga. É preciso ser discreto e disponível para viagens. Conta pra gente, Tainá. O testador vai passar por vários motéis brasileiros. Só que como se trata de um trabalho, existem regras. Mais detalhes já já. E o TN traz outras chances de emprego? Não deixe de conferir. Adolescente de 12 anos morre afogado. Ele caiu de uma passarela no sul do estado. Os trambiqueiros não perdem uma oportunidade, hein? E já tem golpe do FGTS na praça. Os criminosos mandam e-mail que informa uma quantia que a pessoa teria direito ao saque. E a partir daí, o trabalhador pode cair numa armadilha. O TN mostra como escapar dos golpistas. Enquanto isso, nas ruas, o povo solta o verbo. Pronto, falei. Para você, o que é ser rico? Você se considera uma pessoa rica? Não, quem dera que eu sou rico? Eu sou um servidor público e o governo não me dá nem aumento, ele me dá. Das graças divinas, sim, de dinheiro não. Eu não, me considero pobre. Se eu fosse rica, eu estava morando lá no centro de Vitória. Eu moro num bairro tão miserável que não tem nem limpar a rua, eles não limpam. Nem rede de esgoto eu não tenho. Uma manifestação de fé que nasceu no interior do estado e há 17 anos se repete. O agradecimento de um pai virou romaria. E a caminhada de 100 quilômetros, mais uma vez, chegou ao Convento da Penha. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho para ficar com você. Fim de semana violento na Grande Vitória. 2 mulheres foram assassinadas, uma na Serra, outra na capital. No bairro Santa Teresa, em Vitória, o autor do crime foi o marido da vítima. O casal tinha um relacionamento de quase 20 anos, marcado pelo vício em drogas. A mulher tentava parar, mas o marido insistia. A última briga terminou de forma trágica. Ela foi espancada até a morte. Os policiais tiveram dificuldade para descer onde o crime aconteceu. Foi neste terreno de uma pedreira abandonada no bairro Santa Teresa, em Vitória. Foi preciso usar o cabo de aço do rabecão para puxar a gaveta que traria para cima o corpo da vítima. Andréia da Silva Delgado faria 40 anos no próximo dia 25, mas foi morta por espancamento pelo marido com quem vivia aqui. Um fato curioso, foi a própria família dele quem denunciou a polícia. A família, né, revoltada, porque ela é uma pessoa muito boa, ela não tinha inimizade com ninguém. Então, assim, eles queriam justiça também. Chamaram, né, a polícia e conseguiu, né, prender esse rapaz. Jorge Pereira do Nascimento, de 40 anos, ficou preso dentro da viatura, enquanto do lado de fora, a família dele e da vítima se lamentavam pelo que tinha acontecido. O relacionamento que resultou em 2 filhos e muitas brigas e uso de drogas. Vício que a família de Andréia lutou para livrar. Muitas vezes, né, ia na casa da mãe, da minha tia, tentando, né, trazer ela, e conseguia, né, com aquela insistência, e sempre com a mudança vai melhorar, aquela coisa toda, e no final, né, os dois voltavam para o mesmo caminho. Tantas vezes tentaram ir para a igreja, aquela coisa toda, mas mesmo assim não resistia. Deixou a gente em estado de choque, né, porque saber que a gente ajudando esse casal tanto tempo e ver o final é muito triste.
Mas esse dia, marcado por tanta dor para essas famílias, ainda reservava uma experiência marcante. Andréia pode ter sido morta na noite de sexta-feira. O corpo dela já estava se decompondo, cena que foi vista pelo filho de 15 anos. Esse foi o segundo homicídio contra a mulher registrado no domingo. O primeiro aconteceu em Nova Almeida, foi por volta das 10h30 da manhã. A vítima, Luana Ferreira dos Santos, de 26 anos, a Luana Tatuadora. Os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa foram até o local, mas acabaram levantando poucas informações porque a própria família não sabia nem o endereço onde Luana morava no Parque das Gaivotas. As informações são do local do crime. Luana foi morta com um tiro na nuca que transfixou e saiu na face. Por enquanto, o motivo também é desconhecido. A polícia continua à procura do suspeito de assassinar Luana e o marido que matou a mulher já foi encaminhado para o presídio. Assim como eu, quem passa com frequência pela Terceira Ponte certamente já encarou o trânsito lento, congestionamento. Haja paciência. Além dos acidentes, a falta de combustível contribui para os engarrafamentos. Isso mesmo, a pane seca é bem comum e, além de complicar a vida de todo mundo, dá multa. Em um ano, foram mais de 570 panes na Terceira Ponte. Imagens como esta são mais comuns do que imaginamos. Carros parados na Terceira Ponte por motivos de pane, que podem ser elétrica, mecânica e até seca, quando o veículo fica sem combustível. Só no período de dezembro do ano passado até fevereiro deste ano, 571 automóveis tiveram pane na ponte. E aí já viu, na maioria desses casos, o trânsito fica todo complicado. Se a gente observar, qualquer incidente ou acidente ou pane que ocorra nessa via, ela, por ordem, já causa um congestionamento. E aí o reflexo disso vai para toda a cidade. Nesta central de controle de operações da Praça do Pedágio em Vitória, na Terceira Ponte, câmeras ficam ligadas 24 horas. Todos os trechos são monitorados. E enquanto gravávamos esta reportagem, um acidente aconteceu entre um carro e uma moto. Um guincho da Rodossol foi até o local e em seguida apareceram também os policiais militares do Batalhão de Trânsito. E como de costume, logo o trânsito ficou congestionado. Ainda falando de panes, elas também podem causar acidentes, como aconteceu neste outro flagrante. Era por volta de 7h30 da noite, quando um carro começou a parar e ligou o pisca-alerta. Um outro veículo veio atrás, sem atenção, e bateu. Nessas horas em que o carro para ou bate, a Rodossol tem 3 guinchos para retirar o veículo da ponte. 2 deles são desse tipo leve. Inclusive, um saiu agora para atender aquele acidente da moto que vimos. E tem mais outro desse tipo pesado. E o atendimento tem que ser o mais rápido possível para não dar aquele baita engarrafamento. A gente se engana quando a gente acha que um combustível na reserva vai dar para chegar do outro lado da ponte, porque ela é curta, tem 3,5 km. Só que existe o fator rampa de inclinação, existe o fator, o pescador do tanque de combustível, que às vezes não pega esse combustível, e aí você acaba ficando parado, porque você está numa rampa, e quando você chega lá embaixo, liga o carro, ele funciona, mas é que para a situação da ponte, o veículo acaba sofrendo esse impacto. Vale lembrar também que a pane seca dá multa de R$ 85,00 e 4 pontos na carteira de motorista. Por isso, para não ter dor de cabeça e nem prejudicar o trânsito, a orientação é que o motorista tome os cuidados necessários antes de sair de casa para não parar no meio do caminho. Então é importante a gente estar falando sobre o tema no sentido de alertar os motoristas com relação a não só os cuidados que se deve ter com o veículo, como os riscos que se corre em um evento desse ocorrendo na ponte. E é isso, tem motorista que vê o carro na reserva e acha que o combustível não vai acabar nunca, né? Se andar na reserva já prejudica o veículo, a pane seca dá dor de cabeça e dói no bolso também. Fica aí o alerta. Agora vamos falar de uma profissão curiosa. Já se imaginou testador de motel? Tem muita gente na fila, viu? Olha, o salário de R$ 2.000 fora os benefícios. A repórter Tainá Lopes vai explicar pra gente o que fazer para entrar na disputa. Mais de 500 capixabas já se inscreveram para a vaga. Um trabalho que requer avaliar a qualidade de um espaço feito para o prazer.
Você gostaria de trabalhar desfrutando de motéis sem pagar nada por isso? Gostaria. Por quê? Porque me interessa essa área aí, erótica e tal. Dependendo da situação, com certeza, não pensaria duas vezes. Pois é possível. Um site está oferecendo vaga para testador de motel. A função requer que o contratado passe no mínimo 4 horas dentro de uma suíte. Um detalhe importante, em todo o Brasil, o testador vai passar por vários motéis brasileiros. Só que como se trata de um trabalho, existem regras. O escolhido para a vaga será uma espécie de cliente oculto. Ao se hospedar na suíte, o cliente vai observar diversos aspectos como higiene, atendimento, gastronomia e conforto. Ir acompanhado é permitido, mas as aventuras sexuais terão que ficar em segundo plano. Rodolfo Elsas, responsável por divulgar a vaga, explica que a intenção em avaliar ocultamente os motéis é ajudar o setor a se desenvolver com excelência. Bom, o trabalho de testador de motel não é nada mais do que o trabalho de cliente oculto, né? A gente vai ter uma pessoa que vai visitar os motéis anonimamente, vai entrar no motel como um cliente, e aí ela pode ou não estar acompanhada de uma pessoa, ele ou ela, e vai se hospedar. Nessa hospedagem, o nosso testador vai avaliar diversos aspectos da hospitalidade do motel, né? Então ele vai avaliar o atendimento, a demora para a entrega das chaves da suíte, a higiene da suíte, a arrumação, o conforto, a roupa de cama, a qualidade do banho, a gastronomia, a demora para o prato chegar, tudo que acontece na experiência no cliente do motel vai ser avaliado pelo nosso testador. No Brasil, 17 mil pessoas já se inscreveram. Aqui no Espírito Santo, 542 capixabas disputam o cargo de testador de motéis. Este administrador de 50 anos é um dos candidatos. Por ser uma função oculta, ele prefere não ser identificado. O possível testador nos conta por que decidiu se inscrever. A curiosidade para poder conhecer o trabalho, sim. E a disponibilidade de viajar, que eu gosto muito. Muito viajado, conheço vários hotéis, motéis inclusive, nas minhas viagens. Hoje conheço muito sobre trabalho, sobre serviço, prestação de serviço, tá? E creio que tenho bastante conhecimento para poder julgar o serviço dos outros. Antônio, que há 40 anos está no ramo de motéis, acredita que este tipo de ação ajuda o proprietário a descobrir o que pode ser o diferencial do espaço que possui. É muito importante, ele é um fiscal, né? Para avaliar nossos atendimentos, higienização, decoração e também atualização, né? No mercado, trazendo sempre coisas novas, em outros estados buscar coisas novas, e isso é muito importante. Para concorrer à vaga é preciso ter mais de 18 anos, é desejável estar cursando ou ter cursado a faculdade de hotelaria, turismo, administração ou marketing e ter um carro próprio. Em certos casos, devido à distância, as viagens serão de avião. Também tudo pago pela empresa responsável pela vaga. Para realizar a inscrição, basta acessar o site www.guiademotéis.com.br. O dono da vaga vai receber um salário de R$2.000 mais benefícios. O administrador aguarda ansioso o resultado. Caso seja o escolhido, ele só precisa ajustar um detalhe. O candidato capixaba é casado há 25 anos e, para assumir a função de testador de motéis, só levando a esposa. Eu vou levá-la comigo para poder experimentar, aí ela vai ficar muito feliz, porque eu faço uma boa média com ela. Eu faço umas viagens, faço outra lua de mel e vamos levando a vida. Relembrando, o site para fazer a inscrição é guiademotéis.com.br. Maravilha começar a semana falando de emprego para você. Há vagas para consultor de imóveis, gerente de supermercado, assistente administrativo, recepcionista, auxiliar de cozinha, cobrador externo, conferente e copeiro de hospital. Cadastro no site cato.com.br.
O domingo foi de prevenção contra a febre amarela em Vila Velha. Mais de 6 mil pessoas foram ao ginásio do Tartarugão se vacinar contra a doença. Voluntários ajudaram nos trabalhos. A espera foi pouca e muitas pessoas elogiaram a organização. Nada de fila do lado de fora. Quem chegava ao ginásio já recebia a senha na porta para evitar tumulto. Lá dentro, a fila dava a volta na quadra. Mas a rapidez no atendimento era tanta que foram poucos os que sentaram para esperar pela vacina. Foi muito rápido. Fiquei surpreendido, foi bem rápido. Muito bom o atendimento. Essa agilidade toda foi possível por causa da quantidade de voluntários que auxiliavam o trabalho dos funcionários deslocados de todas as unidades de saúde do município. Nós estamos utilizando o Tartarugão, esse prédio aqui. Contemos vários alunos, funcionários de outros hospitais, do Hospital Evangélico, as escolas aqui da região, e tem contribuído bastante para o desenvolvimento, assim, a rapidez do atendimento. Para essa estudante, ser voluntária nessa causa é sinônimo de muito aprendizado, mas de satisfação também. Uma experiência a mais, né, que a gente ganha e ganha um certificado, como a gente já aprendeu a dar vacinas. E assim, eu acho muito legal, né, ser voluntário, que a gente aprende mais do que a gente está aprendendo na escola. E eu gosto, estou indo em todos que está tendo. Graças à solidariedade de pessoas como a Michele, Dona Luza, que já passou dos 60, nem sentiu o tempo em que esteve na fila. Muito rápido. Não precisou nem cansar as pernas não, né? Não, eu cheguei que era 8h30, já estou aqui na frente. A expectativa da prefeitura é de que, a exemplo do domingo passado, cerca de 6 mil pessoas passem aqui pelo Tartarugão em busca de vacinação. Mas para não acontecer nenhum tipo de problema, o pessoal já veio preparado para atender um número bem maior de pessoas. Nós temos reserva de vacina para isso e quantitativo de funcionários para atendê-los. Durante a semana, a vacinação em Vila Velha segue nas unidades de saúde. Somente em Coqueiral de Itaparica, a população será atendida no Tartarugão e não no posto por causa da melhor estrutura. Nesta segunda, tem vacinação nos postos da Glória, Vila Nova, Ibis, Santa Rita, Paú, Jardim Marilândia, Ulisses Guimarães e Barra Mares. A Prefeitura de Vila Velha diz que foram vacinadas este fim de semana mais de 40 mil pessoas no município. E já são mais de 200 mil moradores imunizados contra a doença esse ano. Em todo o estado, mais de 2 milhões de pessoas receberam a dose, o que representa uma cobertura de 57% da população. Atenção! Tem golpista aproveitando o pagamento das contas inativas do FGTS para enganar o contribuinte. Pois é, preciso ficar atento. O bandido manda um e-mail com informações do saque do dinheiro. Mas, na verdade, se trata de um vírus. E hoje, agências da Caixa abriram mais cedo para atender a população. As agências da Caixa abriram 2 horas mais cedo para atender aqueles trabalhadores que têm direito à retirada do FGTS de contas inativas. Teve movimento, mas bem menor do que na semana passada. Seu Newton é aposentado desde 94, mas veio na agência para descobrir se restou algum dinheiro. Se parecer, bota no bolso logo, né? O caso da Verônica é diferente. Como ela pediu conta do antigo emprego, já sabe que o dinheiro do FGTS está lá, só esperando para ser retirado. E a grana extra veio em boa hora. Eu tinha pedido conta da empresa e não podia retirar. E o dinheiro é sempre bom, né? Pagar as contas. Vai fazer diferença para você, então? Ai, com certeza. E quem não fica contente quando descobre um dinheiro assim, de uma hora para outra? Mas já tem gente se aproveitando da situação para agir de má fé. O golpe é simples. O trabalhador recebe um e-mail que informa a quantia a que teria direito. Os criminosos pedem ainda que a pessoa baixe um extrato para conferir. Só que, na verdade, trata-se de um vírus. A Caixa alerta, não manda e-mail para ninguém. Por isso, todo pedido de informação deve ser feito através dos meios de comunicação oficiais. É importante que eles conheçam e se atentem aos meios oficiais disponíveis para ele, que são o site da Caixa, através do www.caixa.gov.br/contas inativas, o 0800, que vai dar informação, e as agências da Caixa.
Não procurem o caminho mais fácil, não procurem aqueles que dizem que podem ajudar e que não são os canais oficiais da Caixa, porque eles podem estar caindo numa armadilha. O mundo real também oferece riscos, por isso evite sacar grandes quantias. Quem não possui conta na Caixa pode abrir uma poupança na hora ou ainda transferir o dinheiro para outro banco. E amanhã, as agências da Caixa ainda abrem mais cedo para atender essa demanda. Para que o cliente tenha essa comodidade e possa usar o dinheiro de acordo com a sua necessidade. É importante que você tenha paciência, pelo menos no primeiro e no segundo dia, que o movimento vai se normalizar e as pessoas vão poder fazer com mais paciência, com mais comodidade, com mais segurança, inclusive. Aqui no Espírito Santo, mais de 90 mil trabalhadores têm direito a retirar o Fundo de Garantia de Contas Inativas. Cerca de 60% deles já fizeram o saque. Se você tem o direito, mas ainda não fez, não precisa se preocupar e não precisa ter pressa. O dinheiro pode ser retirado até o dia 31 de julho. Hoje nós abrimos 2 horas mais cedo e amanhã também teremos a abertura antecipada das agências em 2 horas do horário normal. A expectativa é que o fluxo seja diluído nos dias daqui para frente, né? E a gente tenha uma normalidade então desses atendimentos. Nós vamos reforçar as informações para você. A Caixa Econômica não manda e-mail nenhum. Então desconfie sempre. Pois é, e amanhã as agências também vão abrir 2 horas antes do horário normal. Informações pelo site caixa.gov.br. Um domingo de correria e medo em Ataíde, Vila Velha. O assalto deu errado e acabou em tragédia para 2 irmãos bandidos. Eles invadiram o comércio. Um PM de folga impediu o roubo e houve troca de tiros. Um irmão morreu na hora, o outro no hospital. Foi por volta de 1h30 da tarde, domingo, que esse estabelecimento, que fica em Ataíde, Vila Velha, foi assaltado. Tinha mais de 10 clientes. Estava quase fechando quando esta funcionária percebeu algo errado. Estava entrando de camisa branca, de óculos escuros. Aí eu vi que ele levantou a camisa e pegou no cano da arma. Aí eu falei assim, ele está brincando, porque ele está pegando no cano da arma e passando para o outro, e eu achei que o outro era cliente. Aí naquilo que eu vi, eu falei assim, seja cliente ou não, eu vou entrar no banheiro. Aí fui, menina, entrei no banheiro, com um segundinho que eu entrei no banheiro, eu já escutei os tiros. Quando eu escutei os tiros, aí eu falei assim, não, era assalto mesmo. Aí ela começou a gritar, chamar para socorro. A dupla, então, se dirigiu para o caixa, onde estava a dona. E daí para diante, ela conta que foi tudo rápido. Eles já chegaram, já armados, já anunciando, passa. Quando a gente pensou, de repente, em entregar alguma coisa, a gente já ouviu disparos do lado de fora, não sabe se veio de um lado, se veio do outro, e só se jogou no chão e aquilo foi questão de 1 minuto, já tinha acontecido tudo. A primeira informação é que um policial militar viu a tentativa de assalto pelos 2 e reagiu. Saiu correndo atrás deles atirando. Um foi atingido, correu um pouco, perdeu muito sangue e acabou caindo naquela posição. Já o outro, espirrando muito sangue, inclusive pela boca, de acordo com algumas testemunhas, acabou sendo pego mais um pouco à frente por um outro comparsa que estava dando cobertura em um carro e fugiu para tentar socorro. Os tiros acertaram ainda este portão e o muro. De acordo com testemunhas, eram 4 os envolvidos no assalto e o segundo baleado foi deixando pelo chão o destino que tomava para tentar se salvar. O homem que foi socorrido veio aqui para o Hospital São Lucas, onde também vieram os policiais para investigar. E eles se depararam com uma coincidência trágica. Unidos pelo sangue, pelo crime e também pela morte. É que os 2 baleados são irmãos. Quem morreu instantaneamente no local foi Roberto Santos de Jesus, de 29 anos de idade. Tiago Santos de Jesus foi o socorrido que deu entrada no São Lucas, não resistiu aos ferimentos e também morreu. A polícia agora procura os outros 2 cúmplices. Enquanto isso, a dona do estabelecimento se recupera do susto para manter o ganha-pão da família. Medo a gente sempre tem, né? Todos os dias. Mas Deus em primeiro lugar e bola para frente. Dia de amanhã é um novo dia. A arma do PM que matou os irmãos será periciada. Depois do assalto, o policial foi ouvido na delegacia e liberado. Um adolescente de 12 anos morreu afogado depois de cair de uma passarela em Marataízes, no sul do estado. O afogamento aconteceu na praia da Areia Preta.
Lucas Caetano, de 12 anos, teria caído no mar por volta de 2 da tarde. De acordo com testemunhas, o local é perigoso e cheio de pedras. O corpo da criança foi encontrado 4 horas depois pelos bombeiros. O nome é de um local nobre do Rio de Janeiro, mas em Viana, quem mora no bairro Ipanema sofre. Ruas intransitáveis são a causa de muitos acidentes. E para piorar a situação, não tem rede de esgoto. Os moradores são obrigados a conviver com um mau cheiro. O descaso é tanto que deixa muita gente brava por lá, hein? Partiu revolta, partiu bairro. Ela está brava, nervosa, na bronca. Com vocês, Rosângela. Pega leve aí, mulher. Eu defendo o meu povo, vou continuar defendendo. Essa azul aqui tá horrível, tá só Deus na causa. Pode falar, porque se ele não fazer isso, eu vou botar a polícia em cima. A revolta da Rosângela faz sentido, viu? Ela mora em Ipanema, Viana, e por aqui, como diz o ditado, tem muitas pontas soltas, viu? Esta é a Avenida Linhares. Sente só o drama. Marlene, a gente vê aqui as condições precárias, né, que se encontra esta avenida. É valeta, é buraco, é cratera. Até que ponto estas condições acabam atrapalhando o dia a dia de vocês, moradores aqui? Tudo, atrapalha tudo, principalmente o dia de eu sair com a minha mãe para levar o médico, para levar o banco para receber. Praticamente, meu genro tem que pegar nos braços. O carro fica parado aqui embaixo, não tem como o carro subir lá em cima. O simples caminhar se torna a tarefa complicada por aqui, principalmente para quem tem problema de locomoção, como a dona Creuza. Dona Creuza, eu vi aí que tanto para subir quanto para descer, se não tiver alguém para dar uma mãozinha, só a muleta não resolve não, né? Resolve não. Não resolve de jeito nenhum. Isso aqui tá muito... Nós estamos esquecidos aqui nesse bairro. Teve um dia aí que eu caí para esse buraco, aqui para esses buracos abaixo aí, passei o maior risco. Sulamita, e você sempre dá esse apoio para sua mãe aqui, para poder subir, para poder descer? Carro que não pode subir direito, pode não, entendeu? Tá horrível mesmo essa rua. Você tá vendo a moto, ó? A moto não sobe, olha lá. É, quando chove, as terras vêm tudo pra cá, entope isso tudo aqui, ó, de terra, quando chove. Eles falam que faz, nunca faz nada. A rede de esgoto até tem, mas não é em todo o bairro. E neste ponto a gente encontra dois problemas. O primeiro é aquele ali, ó. Mostra, Bruno. Aqui deveria ter uma rua, ou a continuação de uma rua, mas o que se vê é apenas mato, parece um terreno abandonado. E o outro ponto é o seguinte, as casas que não possuem rede de esgoto, os dejetos dessas residências vão parar aqui embaixo. Exatamente, todas as casas aqui dessa rua que vocês estão vendo aqui não tem esgoto, saneamento básico. Pessoas precisam cavar a rua para encontrar na rua principal a manilha para ligar esgoto, que está a mais de 200, 300 metros de distância. Que o certo deveria estar na rua para a gente ligar o cano. Ao invés disso, cai no quintal de uma senhora aqui que fica a céu aberto. Passa em frente à casa dela, mau cheiro. Imagina isso na porta da casa de um cidadão. Esgoto a céu aberto. Como é que fica a situação? Sem esgoto tem desgosto, mas pelo menos conseguimos acalmar a Rosângela. Ela até fez as pazes com o maridão. Quer ver só? Tudo, conversa com ele, tudo. Um beijão. Mais um beijinho, vai dar o senhor dar um beijo nela. Esse ó. Nós somos agora por causa da vida. Beijo. Partiu bairro também é conciliação, né? Pois é, a CESAM confirmou que, por enquanto, não há previsão de obras para complementação na rede de esgoto nas ruas. E lembra que onde não há rede de esgoto, os imóveis devem ter fossas que precisam ser limpas para não poluir o meio ambiente. Bom, já a Prefeitura de Viana disse que está captando recursos para a pavimentação da rua e prometeu mandar uma equipe ao local avaliar as melhorias que serão feitas. O Brasil é mesmo um país diversificado, né? Muita gente tem muito dinheiro, outras têm muitos bens e tem gente que não tem nada. Mas para você, o que é ser rico? Você se considera uma pessoa rica?
Não, quem dera que eu sou um servidor público e o governo não me dá nem aumento, ele me dá. Das graças divinas, sim, de dinheiro não. Nem tanto, mas sou rica. Eu não, me considero pobre. Se eu fosse rica, eu estava morando lá no centro de Vitória. Eu moro num bairro tão miserável que não tem nem limpar a rua, eles não limpam. Nem rede de esgoto eu não tenho. E não adianta nada, entendeu? Você não tem dinheiro, né? E tipo assim, e sem saúde também, né? Só quem tem dinheiro hoje em dia, porque a população hoje com esse salário péssimo que o funcionário ganha, o trabalhador ganha, não, com um país desse, quem consegue ser rico? Ninguém. Uma inflação altíssima do jeito que está aí. Quando a gente tem fé e vive na presença de Deus, que o resto aqui tudo é passageiro. Então a maior riqueza o senhor tem? Acho que sim. Considero que eu tenho a graça de Deus na minha vida. Família, amigos, verdadeiros, que são poucos. Às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm a felicidade. Rico, que eu sei, assim, as coisas boas dentro dele, né? Saber, assim, amar, né? Falar das coisas boas, coisas que tem dentro. Então isso aí é coisas ricas, tem dentro da gente, né? Mas ser rico é só ter dinheiro? Eu acho que sim. Bom, tem o rico da graça de Deus também, né? Como eu disse, eu sou rica, assim, pela presença do Senhor, né? Ter saúde, né? Ter minha família bem-sucedida, né? Saúde, só isso que é importante. Dinheiro não, não é felicidade não. A gente precisa dele, sem ele a gente não sobrevive. Mas não é tudo na vida. Sem dinheiro, mas é feliz. Sem dinheiro e sou feliz. Então a senhora é rica. Sou rica, das graças de Deus. Pronto, falei. Nós também somos ricos de saúde, de alegria, por ter você aí do outro lado da telinha, né não, George? Pois é, mas um dinheirinho a mais não faz mal não, né? Faz parte. Há 17 anos, uma história de fé contagiou a pequena cidade capixaba. Tudo começou com um pai desesperado diante do filho doente em Alfredo Chaves. Esse pai começou uma romaria, uma caminhada de 100 quilômetros até o Convento da Penha. Quem conta pra gente é Carol Fernandes. Os romeiros saíram da localidade de São José do Quarto Território, em Alfredo Chaves, na tarde de sexta-feira e enfrentaram mais de 100 quilômetros a pé até o Convento da Penha, em Vila Velha. Eles carregavam balões nas cores da bandeira do Espírito Santo e chegaram ao Convento da Penha na manhã de ontem. Como é que foi esse percurso? Foi bom, foi tranquilo. Com fé e Nossa Senhora para chegar e estamos aqui. Chega com muita alegria aqui? Com certeza, com muita fé. Cansada? Não, a fé é maior do que o cansaço. Na chegada, um último desafio, enfrentar o cansaço e encarar a subida do convento. E apesar de tudo, eles fizeram isso cantando. A gente gasta 3 dias para vir até aqui. Esse ano que nos surpreende muito é a quantidade de adolescentes e jovens que vieram. A Romaria de São José do Quarto Território teve início há 17 anos e a peregrinação se mantém até hoje por causa da promessa de um fiel. Um cidadão da comunidade de Quarto Território, o interior do interior de Alfredo Chaves, ele estava com um filho doente e ele disse para alguns amigos na porta da igreja, num domingo, que com a recuperação do filho dele, ele viria a pé até o Convento da Penha. Alguns amigos ouviram ele falando isso e eles falaram assim, eu também vou. Então, em 2001, nós viemos pela primeira vez. A fé foi tão movida com todos nós estamos aqui já na nossa 17ª, 17 vezes aqui participando desse evento. Aos 88 anos, seu Arlindo é um exemplo de fé, perseverança e superação. Esse é o 7º ano que ele participa da Romaria e nem todas as limitações da idade o impedem de sonhar com muitas outras peregrinações. Eu tenho muita fé em Nossa Senhora. Estou com ela desde o tempo de criança. E estou seguindo minha vida nessa maneira. Fátima acompanha o pai e se emociona com o feito histórico do velhinho. Ele significa um exemplo para você? Para mim e para os meus irmãos, né? Só isso. Está muito emocionada? Graças a Deus estou criando meu filho. Mais perto de Deus, os romeiros terminam a peregrinação e a volta para casa é repleta de satisfação. O dever está cumprido. E a gente vai embora com uma felicidade muito grande, já aguardando já o ano que vem para a próxima.
É isso, os fiéis já confirmaram a romaria para o ano que vem. E para começar a semana ainda melhor, vamos acompanhar uma exposição fotográfica abençoada. São 75 imagens da Festa da Penha. E o interessante é que o material foi registrado durante 10 anos por alunos de uma faculdade. Até a repórter Tainá Lopes participou dos trabalhos. As imagens proporcionam ao visitante uma viagem no tempo. Porque tem muitas coisas assim que lembra da minha juventude, porque eu não participei, lembra da quase a minha infância, né? Porque eu sou da Barra do Jugu, que é bem próximo, né? As fotografias retratam as procissões realizadas durante uma das maiores festas religiosas do Brasil, a Festa da Penha. São fotos de fé, amor, alegria. Até mesmo quem nunca participou de nenhuma procissão se sente entre os fiéis. As 75 imagens fotográficas reunidas nesta exposição foram capturadas por alunos do curso de Comunicação Social de uma faculdade do Espírito Santo. São 10 anos de registros. Muitos desses alunos se formaram e seguiram seus caminhos, inclusive eu. Esta imagem foi capturada por minha pessoa em 2009, na Romaria dos Homens. Zanete Dadalto está entre as professoras responsáveis por orientar e acompanhar os alunos durante as procissões. Milhares de fotos foram registradas ao longo destes 10 anos. Esses 10 anos, 600 alunos participaram, são mais de 50 mil fotos, né, realizadas nesse período. E aqui a gente tem um pouco desses 10 anos, que dá para ver também um pouco da história, né, do que aconteceu nesses 10 anos da Festa da Penha. A gente fotografa todos os eventos e o que é o nosso foco principal, né, é a fé, o que move as pessoas a virem e fazer essa festa, uma das maiores festas religiosas do Espírito Santo. A exposição Fé no Espírito Santo, 10 anos de procissão fotográfica, estará na sala de exposições do Convento da Penha, em Vila Velha, até o dia 13 de maio. As visitas são abertas ao público todos os dias, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde. Bacana, né? E olha só, você não paga nada para ver a exposição. Relembrando que fica até o dia 13 de maio no Convento da Penha. Mulheres mudam de nome para fugir de maridos violentos. Este é um dos destaques do jornal A Tribuna desta segunda-feira, dia 13 de março. Aqui na foto principal, Cristóvão com a corda no pescoço. 1.080 vagas de emprego para ganhar até R$8 mil. Brigas no WhatsApp vão parar na justiça. Irmãos atacam comerciante e morrem após trocar tiros com PM em Vila Velha. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta segunda. No AT2, Bela mais corajosa e independente. Marido mata dona de casa a pauladas. E molecada do Flu despacha o Boa Vista. Fique ligadinho porque a seguir tem vagas de emprego para enfermeiro, auxiliar de limpeza, fisioterapeuta, recepcionista, técnico de enfermagem. São oportunidades para trabalhar em Hospital de Vitória. A gente já volta agora 12h37. Já estamos de volta com vagas de emprego no Hospital Santa Rita. São chances para enfermeiro, auxiliar de limpeza, fisioterapeuta, recepcionista e técnico de enfermagem. Cadastro no site santarita.org.br. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho, audiência de sempre. Beijo, você, logo mais? Espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20. Mas agora... Ronda Geral com Débora Moraes. Beijo, pessoal. Até amanhã.